No Ecocenado de hoje, os melhores momentos de 2015. Começamos com trechos de entrevistas que trataram dos grandes temas ligados à sustentabilidade e ao meio ambiente. Senador, o Brasil é considerado o país mais biodiverso do planeta. Cerca de 20% de todas as espécies existentes no mundo estão aqui no Brasil. Isso é um ônus ou é um bônus, levando em conta os acordos internacionais dos quais nosso país é signatário e o ordenamento legal que vigora no nosso país? Olha, é um rico patrimônio, né, que, se bem utilizado, pode gerar riquezas e melhorar a vida do povo brasileiro. Agora, se mal utilizado, pode causar danos irreversíveis, não só para os brasileiros, mas para a sobrevivência, não é, do ser humano no globo. O Brasil, de fato, é detentor de uma riqueza fantástica nesse campo. Não é? Nós temos uma floresta ainda relativamente preservada. Nós somos detentores de grande concentração de água doce do planeta. Nós temos uma diversidade de plantas e de insetos e só nós temos. Né? Só que nós também temos uma incapacidade de gerenciar tudo isso em benefício coletivo. Essa é uma grande característica da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem capacidade de gerenciar essas riquezas todas, por isso que ele é muito contestado na discussão global. Em todas as mesas de discussão, o Brasil é muito cobrado, muito exigido. Apesar dos esforços, que não são poucos, para que se possa responder a essas demandas, ainda assim nós conduzimos com um certo descuido esse imenso patrimônio que é a nossa biodiversidade. O Brasil sempre trabalhou o meio ambiente como inimigo de quem produz, e quem produz vê o meio ambiente como inimigo. As cidades não enxergam a floresta não enxerga as cidades, ninguém se respeita. O novo Código Florestal tentou fazer essa pagelância, essa pacificação. E eu diria que nós conseguimos. Alguns seguiram pregando que o Código traria de volta o desmatamento, e cadê? O Brasil, há 15 anos atrás, tinha desmatamento perto de 30 mil quilômetros quadrados por ano. Esse era o que se desmatava de floresta tropical e se queimava. Né? Basicamente ilegal tudo isso. E o Brasil era um dos que colaborava com a maior quantidade de toneladas de emissão de gases de efeito estufa que implicam na mudança do clima. O desmatamento agora está perto de 5 mil quilômetros quadrados, de 30 mil para 5 mil. Isso foi um avanço enorme. Eu diria que a lei de acesso à biodiversidade, ela lida com o que está acima ou abaixo do solo. Ela trata com as espécies. Então, são duas leis que se complementam. Agora, ninguém faz essa conta. Toda a produção do agronegócio brasileiro, ou quase toda ela, usa espécies exóticas. Qual é a lógica? Se você vive num país que tem a maior biodiversidade do planeta, e você, quando vai criar animais, você importa os animais para criar. Né? Vai da galinha, que vai dos cavalos, vai do gado todo nosso, é indiano. E como não usar as nossas espécies? Quando você vai para a soja, para a cana, para a laranja, para o café, vai para as espécies florestais também, eucalipto, tudo importado. Então, o Brasil, com essa nova lei de acesso à biodiversidade, com o novo Código Florestal, pode começar uma nova era. Como o senhor disse, o Brasil vive uma crise hídrica sem paralelo. Mas tão importante como superar o momento é planejar o futuro. Há pouco tempo atrás, o senhor chegou a propor um plano decenal para o setor hídrico, assim como existe para a energia. Qual é a viabilidade disso? Como é que o senhor pretende continuar nessa proposta? As regiões metropolitanas, São Paulo, Rio e Minas, nos últimos 10 anos, cresceram de população em torno de 50%. E durante esses 10 anos não se investiu em nenhuma grande barragem para reservar água. Então nós precisamos ter um planejamento do ponto de vista de ofertar água para toda a população brasileira, independente de onde ela viva. E é preciso que a gente tenha esse sentimento de saber planejar. Os recursos nem sempre estão disponíveis, mas se a gente tiver um bom planejamento, a gente sabe o que é prioritário. Então a ideia é que a gente pegue o exemplo
do setor de energia, do setor elétrico, que tem plano decenal, que é acompanhado pelo Congresso Nacional, que a gente possa ter em relação à área de recursos hídricos. Um programa claro para que a gente possa ampliar a oferta de água. E para ampliar a oferta de água, você precisa armazenar mais, você precisa proteger os mananciais, você precisa conservar mais e você precisa desperdiçar menos. Hoje, nas redes de distribuição de águas do Brasil inteiro, em média, se perde 40% da água que é produzida. Isso é um absurdo. A água que se perde no Japão não dá 1%. A água que se perde nas redes de distribuição nos Estados Unidos não chega a 5%. Até mesmo nas regiões mais desenvolvidas, em São Paulo, a Sabesp trabalha com índices de perda da ordem de 16%, 17%. Então, o desperdício também tem que ser combatido. E nós precisamos ter, portanto, instrumentos de planejamento que possam atacar essas diversas áreas para que o Brasil, que tem mais de 12% de toda a água doce do mundo, que essa água possa estar acessível a toda a sua população, não só para o abastecimento humano, mas também para a produção das indústrias, do comércio e da agricultura. Senador Theomário, a questão dos direitos indígenas, da demarcação das terras indígenas. A gente vem acompanhando uma tentativa reincidente de transferir essa responsabilidade pela demarcação das terras indígenas para o Congresso. Como é que o senhor vê essa iniciativa? César, eu vejo isso aí como um retrocesso, né? Principalmente um retrocesso não só da Constituição de 1988, como do direito adquirido antes dela. Veja você, hoje o Congresso, de uma forma ou de outra, tirando até pelo Senado, mesmo a Câmara Federal, a maioria dos deputados federais e senadores, eles são ligados a grupos econômicos muito fortes. Nós não temos, são poucos os representantes das categorias, digamos assim, da minoria. E, nesse sentido, colocar a demarcação das terras indígenas para o Congresso no mínimo, protelar, mais do que protelar, dá um retrocesso enorme, porque o Executivo é quem deve realmente fazer. Eu acho que o Congresso tem que ser ouvido. O Congresso tem que ser ouvido, tem que ter um cuidado, botar um antropólogo, ver se realmente é uma terra tradicionalmente ocupada. Esse zelo é necessário e o Congresso pode participar desse processo. Mas a decisão de você fazer a demarcação, de você homologar a demarcação, eu acho que ela tem que ser como ela é do Executivo. Por quê? César, deixa eu te falar. Em 1500 nós tínhamos aí aproximadamente 3 milhões de indígenas, povos indígenas, nossos povos originais. Bom, de lá para cá, em 1970, 1957, tivemos aí abaixo de 70 mil, quase a total extinção. E agora nós estamos em cerca de 900 e poucos mil, 0,4% da população brasileira. Ou seja, o que permitiu esse crescimento, né, esse reconhecimento dos povos indígenas em quase todos os estados brasileiros? Foi exatamente as terras, né, foi oportunizado essas pessoas. Hoje nós temos um patrimônio cultural fantástico nas comunidades indígenas, graças a essas terras que estão aí sendo demarcadas, que foram demarcadas, e tem muitas delas ainda que estão passivas de demarcação, precisa ser demarcada, é preciso avançar para você dar essa condição de vida. Dizer, mas essas terras não são indígenas, essa terra não existe. Todas as terras brasileiras foram indígenas. Agora tem aquelas que tradicionalmente o povo indígena ainda ocupa, e essas devem voltar para a mão dos seus verdadeiros donos. Senadora, a senhora acabou de aprovar na Comissão de Meio Ambiente um projeto que coloca a Caatinga entre as prioridades de aplicação dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A Caatinga, tradicionalmente, é um bioma relegado a segundo plano em nosso país? Olha, nossa conclusão é que sim, já que os investimentos para a recuperação da Caatinga chegam somente a recuperá-la 7,8%, que está abaixo da média nacional de recuperação ambiental, em torno de 10%. Então, por outro lado, você veja bem, a Caatinga é justamente um bioma que está colocado em situação de muita dificuldade de convivência. Para que a convivência, para que quando a seca chegue, seja mais fácil conviver com a seca,
justamente nós precisamos que as plantas nativas, que o bioma caatinga esteja preservado para diminuir os efeitos da seca. 2015 foi um ano em que o Senado aprofundou as suas práticas de sustentabilidade para servir de exemplo a outras instituições públicas. O programa Senado Verde integra o Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais. Um dos principais desafios nas ações de sustentabilidade é a mudança de comportamento. A política dos 5 R's é o passo inicial para alcançar este objetivo: repensar, recusar, reduzir, reusar, reciclar. Repensar. Adquira ou use somente o que lhe for realmente necessário. Recusar. Diga não à oferta de itens desnecessários na sua rotina de trabalho, tais como panfletos, brindes, cópias de documentos que não lhe serão úteis. Reduzir. Evite o desperdício. Reduza o consumo de recursos como água, energia, papel e copos descartáveis. Reusar. Passe adiante aquilo que não lhe tem mais serventia. Reciclar. Dê a correta destinação a tudo aquilo que for passível de reciclagem. Se cada um fizer a sua parte com mudanças simples na nossa rotina, é possível dar grandes passos na direção de um meio ambiente mais equilibrado e uma vida com menos desperdícios. A importância de difundir os 5 R's na casa é conscientizar os servidores da utilização de todos os bens dentro da casa, de todos os insumos, e replicar isso dentro da sua própria casa, com seus próprios filhos. Enfim, é um ciclo, né, que a gente precisa estar sempre reforçando. Sustentabilidade. A palavra da ordem no mundo hoje é sustentabilidade. Sustentabilidade é sinônimo de planejamento, boa gestão, consciência política, participação, economia responsável, compromisso com os valores humanos, cuidado com a natureza e as pessoas, ação local e visão global. Realizado em Brasília no início de abril, o evento internacional Cidades Sustentáveis trouxe exemplos de diversas partes do mundo e do Brasil para o futuro dos aglomerados urbanos. Pesquisadores e ambientalistas partilharam soluções e discutiram o futuro das cidades. Hoje, nenhum prefeito, nenhuma prefeita pode dizer que não sabe o que é uma cidade sustentável e não sabe o que fazer, porque todos os instrumentos, as informações são oferecidas pelo programa Cidades Sustentáveis. Já está incluída na pauta do Congresso para ser votada uma PEC que compromete todos os cargos executivos eleitos no Brasil, presidente da República, governadores e prefeitos e prefeitas, a apresentar um plano de metas para o desenvolvimento sustentável para a área da sua responsabilidade e jurisdição. A pesquisadora Françoise Zeudan compartilhou a experiência da França em soluções de mobilidade urbana. Tem algumas cidades como Estrasburgo, por exemplo, onde o centro está tudo reduzido à velocidade dos carros, a 30 km, e tem toda uma parte do centro histórico que está totalmente proibido para os carros, onde passa o VLT e também como o VLT tem espaço para bicicleta, pedestres, etc. É o que chamamos zona acalmada ou zona de espaço compartilhado. Não sei bem como traduzir.